Espírito. O capítulo 8 de Romanos é com certeza um dos capítulos mais esplêndidos, maravilhosos e profundos de toda a Bíblia. Na sua primeira parte, o apóstolo Paulo faz uma explicação de como é a atuação do Espírito Santo de Deus na vida do cristão. E quando nós percebemos alguns desses exemplos nesse pequeno trecho bíblico, nós já ficamos realmente impressionados, maravilhados e nos rendemos diante da importância do Espírito Santo em nós. A Bíblia diz nesse texto, por exemplo, que é Ele quem luta contra a carne que existe em nós, a nossa natureza pecaminosa, e nos leva então a confrontar o pecado. E aí nós que temos o Espírito Santo passamos a viver não mais com a mentalidade do velho homem, mas com a mentalidade do novo homem. E é necessário viver então e andar não na carne, mas no Espírito, porque quem não andar no Espírito não conseguirá agradar a Deus. Logo na sequência, Paulo explica para a gente nesse texto que a gente não precisa viver com medo, viver limitado ou na escravidão, porque nós já recebemos o Espírito de adoção, baseados no qual nós clamamos Abba, Pai. E é o próprio Espírito Santo de Deus que habita em nós é que confirma em nosso coração a realidade de que nós somos salvos, pois ele testifica para nós, com o nosso Espírito, que nós somos filhos de Deus. E aí nós reconhecemos o quão frágeis e limitados somos, o quão é falha a nossa fé, a nossa conversa com Deus. E quando a gente quer muitas vezes expressar alguma coisa em oração e a gente não sabe escolher bem as palavras, e quando a gente quer derramar a nossa alma diante do Senhor, mas a gente nada consegue dizer, a Bíblia diz ainda nesse texto que o Espírito Santo de Deus, ele que habita em nós, ele intercede por nós de maneira inexplicável. E ele leva então para Deus aquilo que está em nosso coração e que nós não conseguimos traduzir em palavras. Só nesse trecho, com essas 3 aplicações do Espírito Santo, nós percebemos a importância fundamental que ele tem para a vida do crente, dentre outras tantas inúmeras atuações e importâncias espalhadas por toda a Bíblia. Mas nós precisamos dar mais reconhecimento, mais espaço, mais atenção, mais valor ao Espírito Santo. Ele é, como alguns têm dito nesse tempo, o Deus esquecido. Nós, por vezes, expressamos e nos dirigimos apenas ao Deus Pai, nós cantamos, adoramos apenas ao Deus Filho, mas pouco se fala, pouco se reverencia, pouco se adora o Deus Espírito Santo. Nós possamos atentar para isso, dar mais espaço, mais voz, mais vez, mais atenção à terceira pessoa da Trindade, ao Espírito Santo de Deus que habita em nós. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, bendizemos e adoramos pelo Espírito Santo. Ó Deus, como é precioso a gente ter em nós o Senhor mesmo morando. E as manifestações, atuações e o ministério do Espírito Santo em nós é fundamental. Muito obrigado, ó Espírito de Deus, pela tua atuação em nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém.